Olá, tudo bem? Você já ficou com raiva e trocou palavras ríspidas com alguém? Por vezes nós nos encontramos em discussões onde os ânimos esquentam e com isso muitas vezes algumas palavras podem ferir ou provocar alguma briga ou até desentendimento entre as pessoas. Eu sou Benito Conflan, sou pastor luterano e te convido assim a se inscrever no meu canal e juntos assim podermos refletir sobre temas bíblicos e teológicos. Hoje eu quero lhe convidar a refletir sobre uma temática muito interessante. Palavras duras, bate-boca. Será que a Bíblia fala algo sobre isso? Claro que fala. Por exemplo, na carta de Tiago, no Novo Testamento, mais precisamente ali no capítulo 1, está escrito o seguinte: Meus amados irmãos, tenham sempre isto em vossas mentes. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Como isso reflete para a nossa vida? Ao ler esse texto bíblico, eu me lembrei de um ditado que diz assim, as palavras ferem, mas o tom de voz fere mais que as palavras. Eu não tenho dúvida de que isso é verdade. Se tivermos sabedoria, podemos nos comunicar com graça e falar tudo o que é necessário ser dito sem machucar ninguém. Experimentei isso há poucos dias atrás. Entretanto, quando essa sabedoria falta, o que dizemos poderá causar mais dores do que alegrias, mais problemas do que soluções. Isso você pode comprovar até mesmo por tua experiência, não é? Por isso, o autor de Provérbios afirma que a resposta delicada, ela acalma a fúria. Mas a palavra dura, ela aumenta a raiva, com certeza. Portanto, a pessoa que é sábia, ela pensa antes de abrir a boca, optando por usar delicadeza, falar assim com parcimônia, ser econômica no que diz e escolher muito bem o tom de voz que acompanhará as suas palavras. Muitas vezes, mas muitas vezes, um pequeno problema se torna uma grave discussão, apenas porque a maneira de falar é agressiva. Assim, a nossa comunicação pode se tornar uma comunicação cáustica, uma comunicação ferina. Por isso, conforme mencionei do capítulo 1 de Tiago, logo lá no início, em que ele recomenda o princípio de estar sempre disposto para ouvir, mas demorar para falar e ficar com raiva. É um difícil exercício, mas o que eu aprendo com isso? Talvez você possa fazer essa pergunta, né? Eu aprendo de que eu posso escolher as palavras que trazem alegria, que produzam ânimo, despertem esperança e crescimento nas pessoas. Todo cuidado é pouco porque estamos permanentemente nos relacionando com muitas pessoas, seja na nossa casa, seja no trabalho, nas ruas, no trânsito, e muitas vezes o que infelizmente predomina é um linguajar assim agressivo e duro. O que devemos então fazer quando lidamos com pessoas que são prepotentes e arrogantes por meio das suas falas? É importante que você estabeleça limites para as pessoas que tenham assim um comportamento prepotente, um comportamento convencido e arrogante. A questão é mantermos uma postura firme, muito clara e respeitosa, que exija respeito dos que contigo se relacionam. É preciso assim deixar claro que alguns comportamentos e que algumas atitudes elas não são aceitáveis. Deixar claro isso para outra pessoa. Há algo ainda pior
para que nós devemos, assim, possamos considerar. Com frequência, as pessoas mais próximas a nós, elas acabam sendo alvos das nossas palavras mais duras. É preciso cuidar bem daqueles que estão sempre conosco. Quem sabe assim a reflexão de hoje seja um convite para que nós possamos falar com amor, falar com paciência e construir relações harmoniosas que proporcionem alegria tanto para nós como para aqueles que nos cercam. As melhores palavras são aquelas que funcionam como um bálsamo, bênção, fonte de alegria. O fato é que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Creio que esse provérbio pode nos ajudar em muito no nosso dia a dia. Que a gente assim possa refletir e Deus nos dê entendimento e assim capacidade de usar adequadamente a nossa voz e as palavras que proferimos. Um abraço!